Vamos lá, vamos ver alguns novos comandos aqui. Nós temos também algumas opções de trazer alguns recursos aqui e ordenar. Vamos passar então para essas informações. Vou colocar aqui um select, vou pegar por exemplo o nome, select o nome do campo professor, se eu não me engano é dessa forma aqui, da tabela TB professor. Só verificar aqui, ó, botão direito, design, é nome underline prof, beleza, nome underline prof da tabela professores. Se eu tento executar essa instrução, ele executa e me mostra somente os nomes aí, dentro da tabela. Então posso fazer buscas dessa forma aqui. Outra forma que eu posso fazer é buscando mais de uma coluna. Então, por exemplo, nome prof, vírgula, ID prof, from tabela cursos. Vamos ver se tem essas duas informações. Na verdade, na tabela curso não vai ter essas duas informações. Vai ser aqui nome de curso, ok, e não tem o ID prof dessa forma. Vamos abrir ela aqui para ver também. ID professor mesmo. Professor, agora sim. Vamos verificar se ele traz então essas duas informações, o nome e o ID. Então consigo aí fazer consultas personalizadas. Para ordenar também é bem tranquilo. Então selecione todos os dados da minha tabela de cursos. Aí eu entro com o order by, e ordene para mim por nome, por exemplo, do curso. E aí aqui abaixo ele vai mostrar, então, ordenado aqui por nome do curso. Primeiro C Sharp, depois Java Desktop, depois Java Web, depois Photoshop e depois PHP. Então ele mostrou tudo e ordenou, dessa forma. Tem um outro também que é interessante, que é o seguinte, ele mostra somente valores distintos. Vamos supor que eu tenha cadastrado, vamos abrir aqui em editar 200 linhas, eu tenha cadastrado um outro dado que seja do, até tenho já aqui, eu tenho dois IDs do professor igual, como vocês podem ver, o 2 aqui repetiu, então o ID do professor 2 está com 2 cursos, ok, se eu não quiser mostrar essas informações repetidas, eu posso utilizar o comando distinct. Primeiro vamos colocar aqui o seguinte, vou pegar o ID professor, da minha tabela de cursos, e ele vai mostrar aqui abaixo, ó. 1, 2, 2, 3 e 4. Beleza. E aqui eu faço então o seguinte. Eu não quero que ele mostre os repetidos. Então eu coloco depois do select o distinct. Dessa forma aqui, ó. Distinct. Ok. E aí ele vai me mostrar, ele vai fazer uma busca de todos aqueles dados, mas somente mostrando valores distintos. Então os dois ali que eu tinha duas vezes, número 2, o ID 2 do professor 2, não foi repetido, como vocês podem ver. Então, esse comando, distinct, não exibe valores repetidos. Ok, então fica aí. É mais uma dica para vocês usarem aí com SQL. Aqui existem outras cláusulas também, que a gente pode estar analisando aqui, ó, que é o seguinte, vou pegar novamente a tabela de curso e vou colocar aqui, para que ele mostre, por exemplo, só se o ID do professor for igual a 2. Então, quando o ID do professor aqui for igual a 2, entre apóstrofos aqui, ele vai selecionar para mim. Então, é uma condição que eu passo aí, para ele fazer a busca. Perceba que ele só mostrou os dois ali, onde o ID é 2. Poderia colocar um outro valor, selecionar essa linha, executar, e ele mostraria somente o ID dele. E tem um outro também, que é bem interessante, que é o seguinte, a minha tabela cursos, select, ok, TB cursos, que são aí as cláusulas de comparação. Então, por exemplo, posso pegar aqui o ID do curso, pedir para ele mostrar se for maior que 101, ou o próprio ID do curso ou qualquer outro campo menor, ou ID curso, Ctrl C, Ctrl V, menor que 103. Então, se eu fizer uma consulta dessa forma aqui, ó, e mandar executar, ele vai me mostrar aqui as informações dos IDs do curso, que sejam aí maior que 101
ou menor que 103. Ele acabou mostrando tudo aqui, por quê? Porque ele não interpretou corretamente essa cláusula, né? Ele até interpretou, na verdade ela foi mal inserida, porque, por exemplo, maior que 101, né? 102, 103, 104 mas também menor que 103, o 102, 100, 100, 101 também são. Então, assim, não daria ali, né, correta, não dá, ele mostraria tudo nesse caso. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, além do or, o and. Então, ele teria que satisfazer essas duas condições, ser menor que 101 e ser maior que 103. Nesse caso, ele só vai mostrar o 102, obviamente. Se eu coloco aqui, por exemplo, maior que 100, aí ele já pega o 101 também. Então, assim, quando eu colocar o or, ele pode tanto... se ele preencher essa primeira condição ou preencher a segunda, ele vai mostrar. Quando eu coloco o and, ele tem que preencher as duas condições, como foi nesse caso aqui. Então, tem uma pequena diferença aí, né, entre as duas.